Karen Gregory decidiu mudar-se para a Flórida no ano de 1983. Sua mudança se deu pelo fato de que ela gostava do sol, da areia e das atrações turísticas do local. E foi lá que ela conheceu o amor de sua vida, um homem chamado David Mack. Karen era muito talentosa e ensinava arte na escola primária. Além de gostar de cerâmica, trabalhava como bartender em um restaurante local e às vezes desenhava ilustrações gráficas para a Datacom Associates. Infelizmente, a Flórida lhe trouxe mais do que apenas coisas boas, e seria lá onde ela encontraria o fim de sua vida, de uma forma completamente terrível. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que tem abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode ver aqui sempre consumindo conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. No dia 22 de maio de 1984, Karen estava tirando as coisas de seu apartamento, que ela dividia com Anita Kilpatrick, para uma nova casa em Gulfport, onde ela iria morar com seu amado David. O homem naquela época estava fora da cidade, em uma conferência em Rhode Island. Mais tarde naquela noite, Karen encontrou-se com uma amiga. Elas se divertiram muito bebendo vinho e conversando, até que entre meia-noite e 1 da manhã do dia 23, a mulher deixou sua amiga e foi embora para sua nova casa. Pouco depois, vários vizinhos relataram ter ouvido um grito estridente na calmaria da noite. Pelo menos 16 vizinhos, em um raio de 2 quarteirões da casa de Karen, relataram ter ouvido aquele grito. Um deles o descreveu como um grito curto e angustiante que, segundo ele, veio a 1h15 da manhã. Outra vizinha que morava razoavelmente longe da casa de Karen também ouviu o grito. Assustada, achando que poderia ter acontecido algo com seu namorado, George Lewis, que trabalhava na garagem naquela noite, ela olhou pela janela da cozinha e viu que a luz da garagem estava apagada. Mas depois de 20 minutos, George entrou em casa e o casal foi para a cama dormir, já que aparentemente ele estava bem. Já a vizinha que morava do outro lado da rua, além do grito, ela também ouviu barulho de batidas na porta, mas achou que nada de grave havia acontecido. O que é realmente estranho é que ninguém das várias pessoas que ouviram aquele grito chamou a polícia. Havia uma vigilância de bairro muito ativa na área, liderada justamente pelo George Lewis, que estava trabalhando em sua garagem naquela noite. Então, por que ele não relatou o grito, uma vez que o George era bombeiro e se dava muito bem com as autoridades? Segundo ele, naquela noite ele estava trabalhando de porta aberta e com o rádio ligado. Ele ouviu apenas um grito fraco e vagou pelas ruas por alguns minutos, mas não vendo nada suspeito, voltou para casa. Porém, quando amanheceu, Marta Borowski, que morava do outro lado da rua, percebeu que as venezianas da porta da frente da casa de David e Karen estavam abertas. Depois de um tempo, um amigo em comum do casal, chamado Peter Campbell, aproximou-se da casa. Naturalmente, ninguém abriu a porta, então ele deixou um bilhete no carro de David. E esse bilhete dizia o seguinte: Karen e David, olá. Fiz check-in por volta das 7h15, mas não vi nenhum sinal de vida. Tenho muito o que fazer essa noite, então provavelmente não voltarei a tempo, mas tenho algo que você queria. Enquanto isso, David, que estava fora da cidade, tentou ligar para a Karen, mas ela não respondia suas ligações, e ele ficou cada vez mais preocupado. Ele então contactou a Anita e a irmã da Karen, mas nenhuma das duas tinha tido contato com ela. Já na manhã do dia 24, cerca de 2 dias após a Karen ter sido vista pela última vez, o David resolveu ligar para ela novamente, mas a mulher não respondeu.
Então ele ligou para seu trabalho e descobriu que ela não havia ido trabalhar nem naquele dia, muito menos no dia anterior. Então, preocupado, David ligou para sua vizinha chamada Amy e pediu que ela fosse verificar se estava tudo bem com sua amada. Amy bateu na porta lateral, mas não obteve resposta. Olhando a porta da frente, ela notou vidros quebrados. Olhando pela janela, ela viu uma cama amassada e o corpo de uma mulher jogado no corredor. Ela não conseguiu ver o rosto, mas tinha quase certeza que era Karen. E na próxima vez que David ligou para o telefone de sua casa, ele foi atendido por um detetive da polícia. Quando as autoridades chegaram no local, já haviam se passado 31 horas desde que os vizinhos ouviram o grito durante a noite. Karen estava deitada no corredor e havia sido violada, além de ter tido sua vida ceifada. No banheiro havia uma evidência muito importante: pegadas vermelhas de pés descalços. No mesmo dia, a polícia começou a interrogar vizinhos e potenciais testemunhas. Eles não podiam acreditar quantas pessoas a ouviram gritar, mas nenhuma chamou a polícia. Na noite do crime, as luzes da casa da Karen foram apagadas, mas o criminoso não derrubou nada, mostrando que ele sabia exatamente onde cada coisa estava. Outra coisa que chamou muita atenção das autoridades é que a vizinha que morava na casa da frente disse que na manhã após o crime ela havia notado as persianas abertas, mas quando a polícia chegou no local tudo estava trancado, mostrando que possivelmente o autor do crime havia voltado no local. Os investigadores coletaram DNA e impressões digitais de pelo menos 10 homens, mas entre eles os principais suspeitos eram o David Mack, que estava fora da cidade, e o Peter Campbell, que deixou aquele bilhete muito estranho, dizendo que não havia visto nenhum sinal de vida. É claro que para as autoridades fazia todo sentido que David fosse o responsável, já que a polícia geralmente começa com as pessoas mais próximas da vítima. Porém, ele tinha um álibi muito bom, estando a mais de 2.100 quilômetros de casa em uma conferência de trabalho em Rhode Island. Os investigadores verificaram se ele poderia ter pegado um avião para a Flórida, ceifado a vida de Karen e retornado a tempo da próxima conferência. Mesmo que aquilo fosse possível, não parecia ser provável. E o extrato de seu cartão de crédito mostrava que ele só comprou uma passagem. A polícia também perguntou a David se havia alguma coisa faltando dentro da casa. E ele falou que parecia que a única coisa que faltava era um sutiã de renda branco. Mas como não tinha nenhuma evidência que ligasse ele ao crime, David logo foi descartado como suspeito. Por outro lado, Peter foi a pessoa que deixou o bilhete no carro de David e identificou o corpo de Karen junto com a amiga dela, a Anita. E durante uma conversa com a polícia, o sargento Tossi, que foi o responsável pela investigação, percebeu que Peter estava com um arranhão no braço. A polícia se perguntou se ele havia deixado o bilhete para dar a impressão de sua inocência, e ainda por cima tinha aquela bendita frase: nenhum sinal de vida. Isso era no mínimo muito estranho. Então, enquanto a Anita e o Peter estavam no funeral da Karen, que eles haviam viajado juntos até lá, a polícia perguntou a ela se ela havia notado o arranhão no braço do Peter, e ela percebeu que poderia estar viajando com um assassino e ficou completamente assustada. Por sua vez, Peter foi levado à delegacia para interrogatório e ele disse que o que queria dar a Karen era uma fita de reggae que ela gostava, por isso ele colocou no bilhete que tinha algo para ela. Ele alegou que não percebeu o vidro quebrado, mas a polícia não acreditou. O homem forneceu a ele suas impressões digitais e pegadas, e a namorada dele o aconselhou a contratar um advogado. Poucos meses depois, em dezembro de 1984, uma mulher chamada Mary, que era motorista de ônibus em Gulfport, disse ao investigador do crime que ouviu Karen gritando naquela noite. O importante é que Mary morava fora dos 2 quarteirões que a polícia investigava, e foi justamente essa informação que ajudou a resolver o caso. Aquilo que a Mary disse contradizia o que o George havia falado para as autoridades, pois ele disse que tudo o que ouviu foi apenas um grito muito baixo.
Mas aí que tá a questão, se a Mary, que morava a mais do que 2 quarteirões de distância, ouviu aquele grito, como que o George, que escutava muito bem, falou que era um grito fraco? Aquilo não fazia nenhum sentido. No entanto, a ideia do envolvimento do George no caso era algo que o sargento responsável pela investigação não queria acreditar, pois ele era seu amigo muito próximo. Finalmente, em janeiro do ano seguinte, a polícia interrogou George novamente e administrou um teste de polígrafo no qual ele falhou miseravelmente. Ele descreveu o grito como fraco, mas disse que viu um homem alto e ruivo no jardim da frente da casa de Karen. Sem acreditar na história, a polícia decidiu investigar mais a fundo. De qualquer forma, o sargento Tosse e 2 outros policiais verificaram a visão de George à noite. Da mesma distância de onde ele disse ter visto o homem, George não conseguiu dar uma descrição clara da pessoa àquela distância, o que levou a polícia a concluir que ele estava mentindo, ou simplesmente que não havia ninguém. Além disso, outras declarações do George pareciam muito conflitantes, já que no primeiro momento ele disse que não viu Karen no dia do crime, mas depois falou que a viu lavando louça pela janela de sua casa. E à medida que ele ia prestando novos depoimentos, cada vez mais suas histórias não faziam sentido. Em março de 1985, George concordou em fazer outro teste de polígrafo. Dessa vez ele afirmou que não apenas viu o intruso, mas também conversou com ele. George afirmou que o homem ameaçou ceifar sua vida se ele contasse a alguém o que tinha visto. E novamente, o homem falhou no teste. George era agora considerado o principal suspeito no caso. O administrador do teste perguntou-lhe diretamente se ele havia ceifado a vida de Karen, e George negou qualquer envolvimento. Mas era mentira. Algo que não havia sido revelado anteriormente é que alguns vizinhos haviam visto um homem muito suspeito perto da casa da Karen, e uma delas conseguiu afirmar com quase 100% de certeza que o homem que ela viu era um ruivo, e não um ruivo qualquer, era o próprio George Lewis, que já tinha sido visto a observando dentro de sua casa. A polícia tomou as impressões digitais e o cabelo de George como prova. Apesar das limitações da tecnologia da época, o sargento conseguiu obter uma imagem de uma pegada que poderia ser comparada com a de outros suspeitos. Ele deu essa impressão junto com a de George a um cientista forense para análise, e a impressão era dele sem dúvidas. Porém, a essa altura, George já havia inventado uma nova história. Agora, ele disse que ouviu um grito e viu Karen caída no chão do corredor. Ele queria ajudá-la e quando chegou perto o suficiente, viu que sua garganta estava cheia de sangue. Entrou em pânico e fugiu. Agora há pouco eu falei que o David disse que ele achava que a única coisa que estava faltando em casa era um sutiã de renda branco. Então, algum tempo depois, uma vizinha da Karen disse que o George lhe deu um sutiã de renda branco. Ele era muito grande para ela, mas era do tamanho exato para a Karen. Por essas e outras evidências, George Lewis foi levado sob custódia em março de 1986, cerca de 2 anos após o assassinato de Karen Gregory. Ele foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e condenado à prisão perpétua. George permaneceu na prisão até 2015, quando tinha 52 anos. Ele faleceu atrás das grades. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais, apoia-se, entre outros. Vai de você escolher qual é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!